Pronto. Já estamos gravando, meninas, então vamos lá, né? Respeitando o tempo de todas que chegaram no horário, a gente começa no horário, e depois quem for entrando, a gente vai liberando, eu vou liberando e vai pegando dali para frente, né? Então é importante que vocês estão aqui, a gente vai começar fazendo bonitinha a nossa apresentação. Deixa eu só abrir aqui a minha tela. Pronto. Se vocês escutarem algum latido, é insana, né? Fazendo aquele escândalo básico delas. Então, vamos lá. Bom, meninas, então a nossa aula de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas estratégias para nós, mulheres sem tempo e que estamos sempre sobrecarregadas, né? Então, uma estratégia para mulheres sem tempo, como aparecer no digital mesmo com a rotina pesada. Que o que eu vejo, o que eu percebi, né, quando eu comecei a conversar com as mulheres, tanto as minhas alunas e quanto as meninas do grupo e outras mulheres que eu conversava nos diagnósticos que eu fazia, sempre aparecia a mesma coisa. Ju, eu não tenho tempo para isso. Ju, eu não consigo me dedicar a isso porque me falta tempo. Ju, porque é muita coisa para aprender, eu não dou conta. Então, o tempo, na verdade, para nós, mulheres, o tempo sempre está em questão, né? Mas na questão de se dedicar ao digital, eu vi que isso é uma coisa que está sendo bem forte, né? Então, a gente tem uma rotina muito corrida, né? Então, nós, mulheres da saúde, nós mulheres que trabalhamos, né? A gente tem uma rotina muito corrida. E por isso, essa aula, eu pensei muito nisso. Como que a gente vai trabalhar alguma estratégia para essa rotina que é sobrecarregada, que deixa a gente muito cansada, mas a gente sabe que também, hoje em dia, a gente precisa estar usando as redes sociais para se destacar, para aparecer, para falar um pouco mais sobre a gente, sobre nossos produtos, para vender. Então, como que a gente vai conseguir equilibrar tudo isso? Tá? Então, hoje essa aula vai trabalhar um pouco esse tema. Então, qual que é? Hoje a gente não vai falar de fórmulas, nenhuma fórmula mágica ou de um monte de fórmulas, nem de postar todo dia, principalmente. Então, não é qual que é a melhor fórmula mágica para o Instagram. Não é postar todo dia, não existe uma coisa fixa, é isso que a gente vai entender hoje, tá? Então, a gente vai falar do que é possível, né? O que a gente consegue fazer. Então, deixa eu só liberar aqui mais uma menina. Oi, Ari, seja bem-vinda. Já começamos, tá? Vou dar seguimento aqui. Então, o que eu coloquei, né? Então, quando a rotina engole a gente, né? Então, sabe aqueles dias que a gente tá cansada? Calma aí. Tá, achei que alguém tinha pedido para liberar. Corre o dia inteiro, tenta fazer de tudo, e mesmo assim a gente sente que não tá dando conta das coisas. Então, eu trouxe essa primeira fala, porque isso foi o que eu vivi nas últimas semanas. Né? Então, a vida acabou me puxando muito, muitas coisas aconteceram, muitas coisas foram me atropelando, eu fiquei cansada, o digital começou a me cansar, começou a me pesar demais. E chegou numa hora que eu falei, cara, se eu tô assim, nesse caos, no final do ano, quantas outras mulheres também não estão? Né? Então, eu lancei um desafio no meu Instagram, que ele foge um pouco dessa parte do digital, porque ele busca um pouco mais a minha essência da nutrição, da parte que eu tenho me desenvolvido de desenvolvimento humano, e daí isso sobrecarregou, porque daí eu estava lidando com a mentoria, com minhas alunas de mentoria, e estava lidando com esse desafio no Instagram ali, que falava sobre outras coisas, né, que não tem a ver com o digital em si, e isso começou a me sobrecarregar pra caramba. Daí eu olhei e falei, caramba, quanto trabalho, quanta coisa que eu tô passando e para dar conta. E a única coisa que eu queria, meninas, era sumir do digital. A única coisa que eu queria era não ter que postar nada, não ter que falar nada, não ter que aparecer. E essa é uma sobrecarga que vocês passam, que todas nós passamos, que a gente tem o nosso trabalho e temos também que estar presente, né? Então, ainda no meu caso, como eu trabalho dando aula e ensinando sobre digital, eu ainda me obrigo mais a estar presente do que eu obrigo minhas alunas, né? Minhas alunas eu sempre tento achar o equilíbrio. Agora, eu acabo tendo essa presença, até que eu tava postando todo dia, estando presente todo dia, isso sobrecarrega. Eu sei que isso sobrecarrega. Mas foi ali nesse caos todo que eu percebi uma coisa que era muito importante. Não me falta estratégia, não me falta saber o que fazer. Assim como para vocês, muitas vezes não falta estratégia, não falta saber o que fazer, mas está sobrando coisa na nossa vida. A gente está sendo sobrecarregada com muitas funções, porque nós somos mulheres, né? Então, mulheres estão sendo sobrecarregadas e sendo empilhadas de funções o tempo todo. Então, justamente nesse caos que eu estava vivendo, que eu comecei a ter essas percepções, que eu entendi que essa aula era muito importante, né? Porque o digital ele não exige uma força da gente, ele exige uma direção. A gente tem que saber se direcionar para o que a gente tem que fazer no digital e para onde a gente tem que ir. Que daí isso é o que vai fazer a gente conseguir ajustar a nossa rota e começar a utilizar o digital de uma forma mais estratégica e mais inteligente, para a gente não se sobrecarregar com ele. Eu sempre falo para minhas alunas,
As redes sociais não é mais um problema, ela é para resolver um problema. Então, a gente não pode colocar as redes sociais como mais um problema na nossa vida. Então, a gente já tem casa, tem filho, tem marido, tem o trabalho, tem toda a demanda do trabalho, mas o digital é um problema a mais. Então, a gente tem que tentar aliviar esse problema. Então, por isso que essa aula, eu pensei em coisas simples para a gente trazer aqui, que vai tentar aliviar um pouco esse problema e dar uma direção para vocês, tá? Então, eu trouxe aqui, né? Você não trava porque você não sabe usar o digital. Você trava porque você está exausta, né? Então, na verdade, o digital, ele acaba sendo difícil porque a gente está exausta. A gente está o tempo todo fazendo muita coisa, né? Então, baseado no que vocês me compartilharam no grupo e conversando com as minhas alunas e com outras mulheres que estão dentro do meu ciclo, o que me trouxeram de pontos mais relevantes em relação ao digital? Falta de tempo, então desculpa, é a vida acontecendo no dia a dia, então não tenho tempo, que é o que eu falei até aqui, né? Então, muitas coisas para fazer, ainda mais o digital, então a falta de tempo para se dedicar a isso. Vergonha e medo de se expor, então foi outro ponto que me trouxeram bem forte também. Eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho medo de começar a falar no digital e os outros profissionais me criticarem. Até dentro de uma das últimas turmas de mentoria que eu tive, as meninas me trouxeram um ponto bem importante, né, que a gente discutiu bastante sobre isso. Hoje em dia está tendo muito um exposed no digital. Então, assim, pessoas que falam alguma coisa, outras pessoas são contra, daí colocam o vídeo daquela pessoa falando, olha só que absurdo que ela está falando. Então, o que acontece? Profissionais fazendo isso com os outros profissionais. Então, por exemplo, eu sou nutricionista. Eu sou contra a visão da Cíntia, que é nutricionista. Vamos dizer assim, por exemplo, da Patrícia, que eu sei que a Patrícia é nutricionista. Daí a Patrícia vai lá, faz um vídeo falando a posição dela, que ninguém é dono da verdade, todo mundo estuda igual, só que cada um segue uma linha. Daí eu vou lá e faço um vídeo mostrando a Patrícia e falando, olha que absurdo que essa nutricionista está falando, que besteira. Então, isso joga contra a gente mesma. Por quê? Porque em vez de a gente ter a liberdade de se expor e falar o que a gente pensa e ajudar muitas outras pessoas, essas pessoas que estão expondo acabam fazendo com que as pessoas queiram se calar. Só que daí eles estão expondo outros profissionais que são da mesma área, que são colegas, não blogueiros e pessoas que não estudam. Isso é um problema. Para mim, isso é um problema muito grande que está acontecendo no digital hoje. Eu sei que tem pessoas que falam muitos absurdos, mas é porque a pessoa vai para uma linha. Então, hoje, eu, quando era nutricionista raiz da clínica, e da ciência, tudo baseado em ciência, tinha coisas para mim que falavam da holística que eu achava ridículo. Se me falassem sobre as cerimônias de cacau na época que eu era da ciência, eu ia achar ridículo. Falar, como que o cacau, que é um alimento, vai se servir para uma cerimônia? Hoje, eu estou estudando sobre o cacau e estou estudando sobre isso, porque eu comecei a participar de cerimônia e vi o quanto benefício tem para a vida, de uma forma extraordinária. Então, eu comecei a usar o holístico na minha vida e também falar sobre isso com as pessoas encaixando com a nutrição. Então, só que daí tem pessoas que são muito raiz da ciência, e falam, não, que absurdo falar uma coisa dessa. Então, essa briga está muito grande hoje no digital, e isso assusta, porque daí vem essa briga de pessoas que querem se posicionar e falar e ajudar outras pessoas, se calam, porque tem medo, tem vergonha da exposição. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto que é pesado. Então, eu quero começar a tentar trazer isso no digital, na minha rede, tentando trazer essa visão para as pessoas. Tipo, talvez você não tenha a mesma postura que o seu colega tem. Mas você expor ele como se ele fosse errado e colocando você como certo, também não é legal. Porque daí você acaba denigrindo a imagem de uma pessoa que podia estar ajudando outras pessoas. Então, isso é uma coisa que está muito complicada. E eu entendo isso de vocês terem medo de se expor também. Porque a gente acaba tendo esse receio, né? Então, dos outros, principalmente eu acho que o medo e a vergonha de exposição, que vem das pessoas que trabalham com saúde e tudo mais, vai muito dos colegas. Eu vejo que essa postura é uma coisa que eu vejo muito forte, né? E também tem muitas pessoas que têm medo de ser vista, né? Muitas pessoas me relataram medo de se expor porque tem vergonha de aparecer. O que os outros vão pensar? Porque o julgamento começa na gente, né? Então, eu sempre trago isso nas minhas aulas também. O primeiro julgamento é nosso. Depois vem o julgamento do coleguinha. Depois vem o julgamento das pessoas que nos acompanham. Mas primeiro, se a gente está julgando a nossa postura, os nossos vídeos, a gente não está se julgando, eu não estou perfeita, eu não estou fazendo bem feito, não está bom, a gente está se julgando e a gente acaba julgando o que os outros vão pensar da gente. Então, vem aqui um medo da exposição também. E tem um terceiro ponto, que é a falta de clareza. Então, porque sem clareza a gente não sabe para onde a gente vai. E tudo vira um peso. E a falta de clareza, para nós, profissionais, eu vejo que é uma coisa que é muito gritante. Porque a gente está ali para falar, por exemplo, de nutrição. Mas falar o que sobre a nutrição? Você tem um mundo para falar sobre nutrição.
Então, a falta de clareza para exatamente o que eu vou falar aqui, como exatamente eu vou me posicionar, é um calcanhar também. Então, a clareza é muito importante, tá? Então, a gente tem que ter clareza o que eu faço, quem eu ajudo, como eu ajudo. Isso fecha o leque, na verdade, não abre um leque de possibilidades. Porque quando a gente não sabe com quem a gente vai falar, tem um leque muito grande. Quando a gente começa a ter mais clareza, o leque fecha e fica mais fácil se posicionar. Então, a clareza é um pilar muito importante no digital, tá? Então, também uma coisa que me trouxeram que elas não têm essa clareza do que falar, com quem falar. Então, isso é muito importante a gente também fechar essas portas, né? E entendendo essas lacunas. Então, no fundo, a gente não, você não consegue a gente não consegue se posicionar porque a gente não sabe para onde a gente vai correr, né? Então a gente tem que também, e a gente também acha que tem que fazer tudo e não faz nada, né? Então a gente tem que fazer o que dá. Isso é a maior realidade no digital. Então a gente vai tentar resolver esses 3 pontos aqui hoje nessa aula, tá? Então eu vou tentar pegar esses 3 pontos e trabalhar com vocês em 3 pilares aqui na nossa aula. Se vocês quiserem falar algum momento, levanta a mãozinha ou então segura a pergunta pro final e a gente responde tudo no final, tá bom, meninas? Que eu fico batracando aqui, ó, se deixar, eu não deixo ninguém falar. Então, o digital, ele só funciona quando ele cabe na nossa vida. Isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês, que é muito para a gente entender essa parte do tempo, né? Porque a gente está falando sobre tempo, falta de tempo, mas ele tem que caber na nossa vida. Ele não pode nem ser um problema, né? Então, nenhum problema gigantesco, mas também ele não pode ser uma coisa que quando der tempo eu faço. A gente tem que colocar ele de alguma forma dentro da nossa rotina, né? Então o problema nunca foi a gente, não é vocês o problema. O problema é tentar encaixar na rotina estratégias feitas para outras pessoas que vivem em realidades totalmente diferentes de vocês, né? Então, a gente tenta pegar fórmulas mágicas da internet e encaixar na nossa vida. Ah, não, porque o guru do digital aqui falou que tem que postar todo dia. Se não postar todo dia, não vai funcionar. Ah, o outro guru aqui falou que eu posso ganhar seguidor, não sei o que, sem aparecer, só fazendo essa estratégia X. Ah, o outro guru. Só que qual que é a verdade que encaixa para você na sua vida? Então, isso é importante. Ver o que vai encaixar com você. E uma coisa que eu tenho visto muito no digital, vocês podem reparar, os maiores players são homens. A gente não tem. Tem mulheres que se destacam? Tem, mas a proporção de players, homem e mulheres, é muito gritante. Então, por quê? Que muito mais homem? Porque o homem tem muito menos função, né? Então, o homem não está cuidando, dando teta pro filho. O homem não está ali fazendo 15 funções que a mulher faz também. Então, eu sinto que isso também pega um pouco. Homens têm menos funções e homem tem menos facilidade no digital do que mulher, porque eles são mais cara de pau mesmo, eles estão nem aí. Eles não têm que ficar arrumando o cabelo, colocando uma roupa bonita, para fazer maquiagem. O meu mentor é homem. Eu até me arrependi, depois que eu entrei na mentoria e meu mentor é homem, eu falei, devia ter pegado uma mulher, porque a mulher tem a mesma visão de mulher. Então ele fala umas coisas que eu falo, para ele funciona, porque para ele é fácil, ele é homem. Agora, para a mulher, é outros 500. Então, para nós, mulheres, tudo é um pouco mais delicado. A gente tem que saber lidar com o nosso mundo, ser mulher, né? Não é todo dia que a gente vai estar bem para fazer também postagem, né? Eu falo com minhas alunas, a gente tem ciclos. Tem ciclo que você está super bem, super criativa, super... Nossa, eu vou dominar o mundo nesse ciclo. Tô aqui, ó. Mas chega no ciclo depois, que é 7 dias depois, basicamente, porque a gente é lunar, a mulher tá desgraçada. Não, nossa, fala pra ela gravar um vídeo. Ela tá se sentindo a pior coisa no mundo. O cabelo desgrenhado. Pode ficar linda, pode passar maquiagem que for. Não vai se sentir bem confiante para gravar vídeo. Então também tem que ajustar. Qual o momento melhor do teu ciclo para você gravar um vídeo? Qual o momento que você está super criativa? Porque tem um momento que a gente está super criativa, que é. Eu esqueci qual é em relação às fases, mas geralmente depois da menstruação, na primeira fase depois da menstruação, fase lútea. É a fase que a gente está super criativa, e depois dessa fase, que vem a fase que a gente está mais fértil e tal, a gente está super bem, se sentindo bonita, se sentindo disposta. Essa é a fase que você vai gravar aí os vídeos. Ah, Juliana, mas é 7 dias. Sim, em 7 dias você consegue, em um dia você consegue gravar 10 vídeos. Então, é só se programar. Isso tudo tem que ser tudo bem pensado. Então, a gente tem que fazer o digital caber na nossa rotina. E fazer o digital caber de uma forma que seja confortável para nós. Então, quando a gente pensa no nosso ciclo também, a gente consegue encaixar de uma forma mais confortável para a gente, né? Então, eu coloquei aqui, né? Tá tão pequenininho para mim ler que eu tenho que aproximar. Ele não dá certo, que o digital não dá certo quando ele vira uma obrigação. Então, não dá certo quando a gente exige mais do que você tem para dar, e não dá certo quando te desconecta de você mesma. Então, quando a gente fala algo que a gente não acredita, não vai funcionar. Quando a gente fala algo que a gente não está conseguindo expressar quem a gente é, não vai funcionar. Quando a gente tem que
obrigatoriamente postar e fazer, e a gente não tá bem para isso, não vai funcionar. Porque se a gente não tá bem, não vai transparecer isso também no teu vídeo, no teu post. E não vai conectar com as pessoas, isso gera uma frustração. Então a gente tem que saber alinhar o digital pra gente. Então ele funciona, o digital que funciona é aquele que cabe na sua vida, no seu consultório, no seu dia a dia de trabalho, né? Tipo, a Ari, por exemplo, ela fabrica produtos naturais. Então, na tua rotina, ela tem que caber, tá? Então a gente tem que fazer caber na rotina, não o contrário. Não é a tua rotina caber no digital. Então, o digital cabe dentro da sua rotina, tá? Então, por que muitas vezes vocês podem ter tentado fazer alguma coisa e você falhou no digital, né? Então, porque tanta coisa falha, né? Você tentou do seu jeito, mas com a lógica de outras pessoas. Então, você tentou fazer com o que os outros falavam, posta todo dia, grava 5 reels por semana, aparece nos stories, mas aparece fazendo o quê? Mostrando meu prato de comida? O que eu mostro nos stories? Né? Então, e daí a gente acaba pensando o quê? Eu mal tenho tempo para respirar e ainda tenho que postar. É o que todo mundo me fala. Toda vez que eu fecho uma turma ou que eu abro uma nova aluna em mentoria, é a mesma coisa que eu escuto. Ju, eu não sei como que eu vou dar conta, porque eu não tenho tempo. Eu mal consigo dar conta do consultório, das dietas, dos pacientes, ou mal consigo dar conta da fabricação dos meus produtos, eu ainda tenho que parar para fazer roteiro. Eu ainda tenho que parar para fazer reels, para gravar reels, para aparecer nos stories. Isso é uma coisa que é latente em todas as meninas, todas. Desde as minhas alunas, que passam por mim e sentem essa dificuldade, até as meninas que conversam comigo, que querem entrar na mentoria, não conseguem entrar por causa disso, ou porque não tem, às vezes, estão ali tentando acompanhar aqui as aulas e falam, Ju, eu não tenho tempo nem para ver as aulas, como que eu vou conseguir lidar com o meu Instagram? Isso é latente, tá? Então, não funciona porque a lógica não foi feita pra gente, pra vocês, tá? Então, foi feita para alguém com uma outra rotina, com outro tipo de vida. Então, a gente tem que agora pensar como que a gente vai adaptar o Instagram para a tua rotina. Esse é o ponto-chave da nossa conversa. Então, o que funciona de verdade, gente? Se você tem pouco tempo, você precisa de 3 coisas simples, que são, assim, vão ser a base do que vocês vão trabalhar daqui para frente. Clareza, que é o que eu falei, que era o terceiro ponto que faltava lá, né? Então, a clareza, saber onde colocar a sua energia, né? Então, o que realmente, por exemplo, a Paty comentou aqui no começo da aula comigo, que ela tá fazendo agora grupo de desafio. A clareza de que você vai falar sobre o que no teu Instagram, Paty? Sobre os desafios. Se você está abrindo um grupo de desafio, você vai falar agora, neste momento, só sobre isso. Então, esse é o foco. Saber aonde você vai colocar a tua energia. A energia vai ser posta para você atrair pessoas para participar do teu desafio. Então, clareza nisso, tá? Simplicidade. Cortar excessos e focar no essencial. Então, não, mas o que eu vou falar aqui? Então eu quero falar sobre todos os nutrientes que tem nos alimentos. Não, o que é essencial hoje para atrair pessoas para o teu desafio? O que é essencial hoje, que nem assim, que trabalha também com terapias? O que é essencial hoje para atrair pessoas para fazer as terapias dentro da Casa Tite? Qual que é o essencial? Né? Então, focar no essencial. Cortar excesso e focar no que realmente vai atrair as pessoas para o propósito que vocês querem. E uma direção. Então, saber o próximo passo sem desperdiçar energia, tá? Então, esses são os 3 pilares que eu vou detalhar aqui para vocês. Por quê? Porque se a gente não tem uma direção, a gente fica fazendo várias coisas. E quando a gente faz várias coisas, a gente vai desperdiçando energia. E nada é mais frustrante que não ver resultado. Eu sei porque eu já desperdicei muita energia no meu Instagram sem resultado e cansa. Chega uma hora que você fala, meu, eu só não queria aparecer nessa bijosca aqui hoje, pelo amor de Deus, porque cansa, tá? Então, vamos trabalhar esses 3 pontos em 3 pilares, meninas. O primeiro pilar vai ser a clareza. Então, clareza é saber onde coloca a sua energia, né? Então, se você não sabe o que está comunicando, o seguidor ou o teu futuro cliente, paciente, não sabe o que está recebendo. Tá? Então, quando você tem clareza, você tem menos vergonha, porque quando a gente tem clareza da mensagem que a gente está passando, a gente tem muita certeza do que a gente está falando. Então, quando a gente tem mais confiança no que a gente fala, a gente tem menos vergonha, porque a vergonha vem do medo do julgamento. Então, a gente sente medo de ser julgada. Por quê? Porque a gente não tem certeza do que está falando. Se a gente não tem certeza do que está falando, é porque não tem uma clareza do que está sendo falado. Então, quando a gente tem essa clareza, a vergonha diminui, tá? A exposição deixa de assustar, porque, eu sou especialista nisso. Eu sei sobre isso. Eu estudei sobre isso. Então, eu me assusto menos de me expor, porque eu estou falando uma coisa que eu sei, eu estudo, eu sou boa naquilo. Então, essa clareza do que você vai comunicar diminui também essa medo de exposição.
O digital para de drenar energia, porque daí você vai trabalhar exatamente com aquele direcionamento que você está buscando, você gasta menos energia e fica mais tranquila, né? A criatividade volta, porque nada deixa a gente mais criativa do que falar do que a gente ama. Então, tenho certeza que se eu pedir para a Cintia falar sobre as 3 matriarcas que eu participo com ela, ela vai falar com o coração aberto e vai falar um monte de coisa legal, porque ela ama isso. Então, a pessoa que quando gosta do que faz, ela transborda isso. E a pessoa que escuta sente isso. Por exemplo, quando eu falava sobre nutrição infantil, eu não conseguia conectar com ninguém, porque eu não gostava daquilo. Por mais que eu tivesse feito um produto que eu tenho muita certeza que foi um produto muito bom, eu não gostava de falar sobre nutrição infantil. Eu não gostava de ensinar as mães a ensinar os filhos a comer, porque eu me sentia uma fraude por nunca ter passado por isso na vida, porque eu não tinha um filho. Então, na minha cabeça, eu não trabalhava com criança, então na minha cabeça eu não era um especialista naquilo. Então, por mais que eu estudasse, eu não conseguia me conectar. Isso é muito real. Quando a gente tem uma conexão com o que a gente está fazendo, a gente consegue transparecer isso muito mais fácil. A criatividade fica muito mais fácil. Criar temas para fazer vídeos do que a gente gosta é 1000 vezes mais fácil do que criar temas, fazer vídeos de uma coisa que a gente não suporta, ou que a gente tolera, ou que a gente faz porque tem que fazer. Então, a gente tem que saber direcionar nossa energia. E o tempo rende, né? Porque quando a gente faz vídeo, faz roteiro, faz coisas que estão alinhadas com o que a gente conversa, com o que a gente fala na mesa do bar, eu sempre falo isso para minhas alunas. O que você fala na mesa do bar que as pessoas param para te escutar? É essa a tua paixão. Aquela hora que tava todo mundo conversando, de repente está lá, tipo, e todo mundo para te escutar. É isso que você tem que falar, porque isso conquista as pessoas à sua volta. É isso que vai conquistar as pessoas no teu Instagram também. Então, isso é muito legal. Então, sem a clareza, você gasta energia na mensagem errada. Tá? Então, a clareza devolve a tua força. A clareza faz com que você consiga se sentir muito mais confiante e muito mais certeira no teu digital. Então, o digital começa com clareza. É o primeiro ponto, o primeiro pilar que vocês têm que pensar dentro do digital para vocês conseguirem se destacar. Tá? Ter muita clareza. E o segundo pilar ele vai ao contrário do que todo mundo faz no digital, que é complicar a vida da gente, né? Então, a gente tem que simplificar. Pode falar, sim. Ju, tava aqui te ouvindo e aí tava pensando o seguinte: tu acha que é necessário sempre fazer um roteiro? Por exemplo, ok, se eu vou fazer um Reels, tal, beleza, mas se eu vou fazer um story, assim, ele pode ser mais espontâneo, porque justamente te ouvindo sobre isso, de que você tem que falar sobre aquilo que é natural, aquilo que brota, aquilo que já está incorporado, digamos assim. É, você acha que tudo bem ser mais espontâneo e não ter que ficar? Porque realmente eu sou dessas, cara. Se eu tiver que parar para ficar fazendo roteiro, eu não faço. Então, Sim, assim, a minha história é muito mais sempre no espontâneo, sabe? O que você sim, acha? não. Eu acredito que os stories, eles exigem muito mais espontaneidade, sim, tá? Os stories até porque assim, o que a gente pensa, né? Nos stories é onde as pessoas se conectam de verdade com você. Porque quando elas te veem no feed, existe uma distância. Ela não consegue conversar com você no feed. Ela manda uma mensagem e você responde, mas ok. Nos stories, quando você dialoga, fala nos stories, a pessoa tem a liberdade de entrar no teu direct e mandar uma mensagem e você responder ela. Então gera um diálogo. Isso faz com que comece a ter aquele senso de pertencimento, a pessoa começa a pertencer à tua comunidade, a pessoa começa a ter uma sensação de que você é uma amiga dela, uma pessoa próxima dela. Então, isso diminui muito a lacuna do profissional e do especialista com o cliente. Então, ele aproxima mais os dois. Então, eu acho os stories o melhor lugar para você ser espontânea, falar. No feed, a gente usa um pouco mais de estratégia para a gente conseguir direcionar melhor tipo, o que a gente quer. Então, eu quero que esse meu post alcance mais pessoas. Então, eu tenho que ter tem que ter os 3 segundos primeiro, porque se não tiver uma quebra uma retenção dos 3 primeiros segundos, ele não vai atingir ninguém. Tem que ter um storytelling no meio, que vai fazer a pessoa ficar até o final da história. Tem que ter uma CTA, que é uma chamada para ação no final, para a pessoa escutar até o final e falar: o que eu faço agora com isso aqui? Porque se o nosso cérebro é tão dopaminergicado, assim, que a gente não consegue saber o que fazer com a informação. Porque a gente assiste um vídeo, achou legal e não sabe o que fazer. Se você fala, salva esse vídeo, a pessoa vai salvar. Se você fala, manda pro coleguinha, a pessoa vai mandar. Mas se a gente não dá nenhuma direção, às vezes a pessoa não sabe o que fazer e só passa, só curte. Então,
por isso que no feed eu falo para as pessoas terem uma estrutura, criar um roteiro para seguir esse padrão. Por quê? Porque senão você não vai ter realizar um objetivo que você busca com o feed, mas nos stories é low profile. É tipo, seja você, fale do teu jeito, mostra a tua rotina, tipo, você mostrar, por exemplo, a Casa Tite, que é super linda lá, mostrar como que funciona, você arrumando lá uma cerimônia, como que vai ser essa cerimônia. Isso faz com que a pessoa se sinta entrando na casa, por exemplo. Mostrar os bastidores, uma coisa que as pessoas gostam muito. Tanto o bastidor de um consultório, estou aqui arrumando meu consultório para receber meu cliente, não sei o que, olha só como que tá aqui, não sei o que. A pessoa gosta. Mostrar um ambiente de uma cerimônia, alguma coisa assim, as pessoas gostam. Então, isso é muito legal. Então, seja sempre você, nos teus stories, assim, sem roteiro, e no feed, você pode também trabalhar sendo você. Só que, no começo, a gente não tem, por exemplo, o meu mentor mesmo, ele tem, tipo, na cabeça dele, ele já faz a CTA, já faz todas as coisas, chamada para ação, ele já tem, porque tá muito bem estruturado já essa forma de agir. Então, no começo, eu falo, coloca num roteiro para você lembrar que tem que ter uma chamada para ação, que tem que ter um meio interessante, que tem altos e baixos, que isso eu ensino na mentoria, e que tem que ter uma CTA no final, um fechamento. Né? Então, isso daí no roteiro, tanto no Reels quanto num carrossel, por exemplo, é interessante ter uma estrutura. Mas nos stories, não. Nos stories, na verdade, também tem duas coisas, né? Tem alguns momentos que a gente pode usar os stories de forma estratégica. Daí, sim, você usa uma sequência que vai fazer a pessoa querer comprar algo no final. E isso também é legal, mas não pode ser sempre, senão fica chato. Senão a pessoa sabe que toda vez que ela entrar nos seus stories, vai ter aquela sequenciazinha chata que você está querendo vender para ela. Então, tem que ter os dois. Tem que ter a rotina, tem que ter você, tem que mostrar a tua vida, tem que falar. Você que é mais natural, você que você gosta de falar, que você tem um jeito de falar que vai encantando, tipo, quando eu vejo tuas stories, eu paro pra ver. São poucas pessoas que eu paro pra ver stories, porque eu falo, ai, que saco, ai, tá, passa. Quando você começa a falar, eu paro pra ver, porque eu sei que você vai falar algo que é mais profundo, que vai me conectar, que vai me trazer algum pensamento, e as pessoas vão se conectando com isso, então eu acho muito legal. Continuo fazendo isso, sim. Ficou claro? Que ótimo. Paty, se você tiver alguma dúvida também, por favor, tá? Levanta a mãozinha aí e fale com a gente. Vamos lá, então, meninas. Pode falar. Acho que você só respondeu ok, né? Então, tá. Então, esse segundo pilar, que é da simplicidade, a gente tem que pensar o quê? Cortar o excesso. A gente quer fazer tudo. Quando a gente está começando no digital, a gente quer postar 7 dias por semana, aparecer no feed, nos stories todo dia, fazer todas as estratégias. Isso esgota. Isso dura 2 semanas. Na terceira, não, dura uma semana normalmente. Por quê? Porque isso é cansativo. Então a gente tem que simplificar. Então a simplicidade não é postar menos, mas é postar com intenção. Não quer dizer que você não vai postar, mas quer dizer que tem que ser intencional, já que ele esgota, né? Para algumas pessoas, por exemplo, os stories é tipo a porta de casa. Tipo, tem pessoas que eu vejo que só usam stories e vendem muito para os stories, porque elas aproximam muitas pessoas delas. E tem pessoas que têm pavor de stories, que não conseguem aparecer nos stories, porque tem que mostrar a cara, né? Tem que falar com naturalidade, tem que mostrar a vulnerabilidade, porque o que as pessoas mais gostam de ver nos stories é fofoquinha, você falando da tua vida, da vida do outro, e vulnerabilidade. Então, é o que as pessoas mais se conectam. Tipo, se você traz nos stories sobre você, ou sobre algo que aconteceu com algum cliente seu, com algum paciente, ou com alguém que você conhece, que você vai trazer um ensinamento sobre aquilo, mas você traz algo que parece uma fofoca, as pessoas adoram. Então, ou aconteceu alguma coisa no mundo dos famosos, você traz esse famoso para dar exemplo de algo que você quer ensinar, as pessoas param para escutar. Então, os stories são muito isso. Mas as stories exigem como que eu falo, assim, tá mais cru, né? Você tá menos edição, menos, então ele é mais cru. Então tem pessoas que não conseguem, tá? Então você tem que achar o que fica melhor para você também. Então, ter um tema por semana, tipo, essa semana eu quero trabalhar, por exemplo, assim, ela vai ter a cerimônia no sábado, né? Sábado vai ter uma cerimônia. Essa semana eu vou trabalhar um tema que vai envolver a cerimônia, porque eu quero que as pessoas venham para a cerimônia. Na verdade, quando tem um evento, é bom sempre, tipo, uns 15 a 20 dias antes, pelo menos, começar a falar do evento. Então, por exemplo, no mês, né? Dia 29 vai ser a cerimônia, então, o mês de novembro falar sobre a cerimônia, por exemplo. Só que, claro, é difícil porque são mais do que uma cerimônia no mesmo mês, então tem que direcionar a cada 15 dias. Então, falar 15 dias dessa, depois 15 dias da outra, e vai mudando o tema. Então, tem que saber só direcionar. Então, um tema por semana, não misturar muitos temas. Então, começa a falar de um tema aqui, depois de outra semana, quando vai ver, a pessoa não sabe mais o que você está vendendo naquele negócio. Então, tem que direcionar.
né? Uma mensagem principal, então, é um tema e uma mensagem. Tipo, o tema, por exemplo, a Paty está falando sobre o desafio do emagrecimento. Acho que é emagrecimento, né, Paty? É um desafio. Então, é um desafio. Ela vai estar trazendo. O tema da semana é o desafio. A mensagem principal é: você consegue emagrecer em 21 dias se você ficar fazendo, se estiver com um grupo de apoio. Essa é a mensagem principal. Então, você tem que escolher e bater em cima disso. E repetir, porque eu já falei isso ontem, tá tudo certo. As pessoas que viram ontem talvez não vejam hoje. E as pessoas que não viram ontem, viram hoje, vão ver de ontem também. E tá tudo certo. A gente fica nessa cabeça, se eu repetir isso aqui, vai ficar chato. Não. A repetição é o que faz o digital. A repetição é o que faz as pessoas chegarem até a gente, né? Então, repetir. E ter uma intenção clara. O que eu quero aqui? Eu vou bater nesse tema por quê? Porque eu quero fechar 10 pessoas no meu desafio. Então, eu tenho que ficar repetindo até 10 pessoas se impactarem com esse desafio. Então, a gente tem que ter é simples, mas é direcionado. É uma direção, né? Então, a gente tem que direcionar a nossa energia, porque senão a gente começa a colocar energia em tudo no digital e não funciona, porque a gente começa a desgastar demais, buscar demais. E eu me desgastei, que eu comecei falando para vocês no começo da nossa aula, justamente por isso. Porque eu estava na Black Friday programando 2 coisas ao mesmo tempo. Programando a mentoria, a Black Friday da mentoria, e programando o grupo GDF, né? O Gostosa Dentro para Fora, que eu lancei lá no meu Instagram. Ao mesmo tempo, eu estava lapidando um produto e parindo outro. Eu falei, surtei. Lógico que eu surtei, porque eu não dei conta, porque eu estava ao mesmo tempo fazendo as 2 coisas. Eu falei, é louca, surtada. Por quê? Lapidando, quando a gente lapida um cristal, o que acontece? Dói. Lapidação dói, o cristal não está ali sendo passando paninho, está lixando o cristal. Então, eu estava ali lapidando um produto, enquanto ao mesmo tempo eu estava gestando o outro, que dói para ir, né? Não sei, dizem. Então eu falei, gente, é burra. Da onde que eu fiz isso? Só que eu só me toquei disso depois que eu entrei no colapso, né? Lancei um grupo, não consegui terminar de arrumar as coisas da mentoria, deixei para 2026 e falei, não, tô louca, tô surtada aqui. Então, por quê? Porque eu joguei muita energia em 2 coisas ao mesmo tempo, e daí eu queria jogar as 2 coisas ao mesmo tempo no Instagram, e isso não funciona, tá? Então tá muito claro o que não funciona, então não façam a mesma coisa. Então, para caber na nossa rotina, tem que ser sustentável, a gente tem que conseguir sustentar o que a gente está lançando, né, fazendo. Então, quando pesa, a gente desiste. Então, não pode pesar, a gente tem que fazer uma coisa que seja sustentável e que a gente consiga manter. Nem que a gente comece de uma forma e vai aumentando gradativamente. Comecei na marcha 1, beleza, tá ficando muito fácil postar conteúdo 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então, vai para marcha 2, posta 1 a mais. Você desafia um pouquinho a mais. Não sai de um conteúdo para semana para 7. Isso eu falo muito bem mesmo nas mentorias. Vocês estão aqui, chegaram, não fazem nada, os Instagram estão tudo parado, no dia seguinte querem postar 7 conteúdos. Eu falo, é a fórmula do fracasso. Não pode. Então eu proíbo elas de fazerem isso. Eu falo, vai devagar. Começa com uma meta realista, porque senão a gente não aguenta, tá? E o terceiro pilar é a direção, né? Então tem que ter um direcionamento, um plano que cabe na sua vida real. Então, tendo uma direção clara e tendo um plano que vai caber para você, feito para você, fica muito mais fácil saber para onde ir, né? Então, a direção é saber o próximo passo concreto, sem se perder, sem precisar reinventar o conteúdo e ficar, da onde que eu vou tirar conteúdo hoje, porque eu tenho que postar hoje e não tenho que falar aqui nessa rede social. Isso gera um desgaste mental, né? Ter que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, Juliana, hoje eu tenho que postar aqui no feed, tenho que postar no TikTok. Quando me perguntam, posso postar em todas as plataformas? Eu falei, você quer morrer? Você quer se jogar numa ponte também? Porque se você quiser postar no Instagram, no TikTok, no YouTube, ao mesmo tempo, com excelência, você se mata, porque não tem como. Você tem que escolher uma para começar. Depois que você está dominando essa, está indo bem nessa, você direciona a sua energia para uma segunda. Depois que você começou a dominar a segunda, você vai para a terceira. Agora, as 3 ao mesmo tempo, com excelência, é impossível. Mesmo que você não faça nada além disso. Eu não faço nada além disso. Tipo, nada, entre aspas, né? A minha vida é falar sobre digital e vender no digital e me ensinar a fazer as coisas no digital. Só que, mesmo assim, eu não consigo fazer vídeo para o YouTube, vídeo para o TikTok e vídeo para o Instagram. Porque são 3 modelos de vídeos totalmente diferentes. Então, não é só, o formato que Instagram e TikTok é assim e YouTube é assim. Não. Tem o que vai engatar no Instagram. Por exemplo, o jeito que a Cíntia falou, que é falar, conversar e trazer um diálogo, é perfeito se para o TikTok.
Lá dentro do TikTok, as pessoas gostam de naturalidade. Eles gostam desse conteúdo mais raiz. Eles não gostam de script, eles não gostam de conteúdo que nem o Instagram. Ai, começo, meio, fim, tudo isso e rápido. O TikTok tá com vídeos mais longos, mais profundos, mas que seja muito raiz. As pessoas que lá funciona muito essa coisa, as blogueiras se maquiando, as pessoas fazendo coisas mais assim, low profile. Agora, no Instagram, já é uma coisa muito mais. É diferente. Então, o que performa no Instagram não performa no TikTok. E o YouTube é aula. É vídeo mais longo, vídeo com mais calma, vídeo que se explica mais, que você traz mais conteúdo, que você trabalha melhor aquele conteúdo, você aprofunda melhor aquele conteúdo. Então, são 3 modelos totalmente diferentes. Você não consegue usar o mesmo vídeo para os 3. Não, não vai funcionar. Até você pode postar. Eu falo para meus alunos, quer postar no short do YouTube e no TikTok o mesmo vídeo que você produziu para o Instagram? Posta. Mas não fica sentada esperando o resultado. Só posta, só joga. Que pode ser que venha alguém dali, mas não é uma coisa que vai super dar resultado, tá? Então a gente tem que colocar direcionar nossa energia para o foco certo, né? Então o digital só vai funcionar quando ele couber na sua rotina, e não quando ele vira uma prova de resistência, né? Uma corrida short triatlo ali, não. Tem que ser uma coisa que é uma maratona aquele troço ali, é um troço que você vai trabalhando, até conseguir chegar onde você quer. Só que é uma maratona que não pode ser cansativa. Tem que ir fazendo aos poucos, senão a gente se desgasta e não aguenta, né? Então tem que ir fazendo aos poucos. E crescendo aos poucos, né, gente? A gente quer entrar hoje no digital e amanhã tá com 100 mil seguidores, vendendo todos os dias, atingindo muitas pessoas. A gente tem que ser realista. O digital tem uma cadência, tem um tempo para dar resultado. E mesmo investindo muito tempo, às vezes demora para dar resultado. E mesmo investindo muito tempo, às vezes a nossa mensagem não está conectando. E daí a gente vai ter que refazer toda a estrutura para conectar. Achar a mensagem certa. Então, achar o que é melhor para você falar, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, aqui eu trouxe um mini exercício para vocês desafiarem vocês a pensar, né? Então, o que mais drena o seu tempo no digital hoje? O que vocês sentem, assim, que é o que pega? É falta de ideia? É falta de tempo mesmo? Tipo, João, eu trabalho das 6 da manhã às 8 da noite, não consigo, não sobra um minuto no meu dia, ou é vergonha, tipo, não consigo aparecer, porque eu tenho muita vergonha no julgamento, tenho medo, não consigo, eu fico roxa, não dá, ou não sabe o que postar, né? Então, tipo, falta de direcionamento mesmo, não sabe para onde ir, o que fala, o que não fala, ou tem uma sensação de que tá falando sozinha, né? Isso eu tenho muito, assim. Eu, por exemplo, live, eu tenho um problema muito sério com live. Por quê? Porque live você fica olhando as pessoas entrando e saindo, né? E me dá um desespero, gente. Eu começo a ver, tipo, aí, 2, 4, de repente, 1, daí 0, daí 5, 0. Isso me dá desespero. A sensação de estar falando sozinha, para mim, é um pouco desesperador. Então, isso também é muito comum. Então, qual que é o que vocês sentem que mais drena a energia de vocês no digital? Porque reconhecendo isso, a gente consegue direcionar muito melhor, né? Tá, isso drena a tua energia. Então, como a gente vai contornar isso, né? Porque tudo isso tudo que o digital precisa resolver isso aqui, né? Você não vai conseguir fazer algo no digital se você não tem ideia, né? Você tem que ter ideia para saber o que falar. Você não vai conseguir fazer algo no digital se você não achar tempo. Porque eu falo para meus alunos, por exemplo, tem meninas que falam assim, Ju, eu acho que vou ter que contratar alguém para fazer por mim. Eu falo, você pode contratar um social media ou uma equipe de marketing. Ainda assim, é a sua cara que vai ter que aparecer. Então, a sua cara você não vai dar para eles, porque a sua cara tem que aparecer, porque você é a pessoa por trás da tua marca. Então, você pode contratar alguém para fazer, só que vai ficar ou só Canva, aqueles posts bonitos, cheio de imagem, só que sem personalidade, ou você e conecta muito pouco, né? Porque pessoas se conectam com pessoas, mas você vai ter que aparecer de algum jeito. Então, a gente tem que achar o que fazer com o teu gap. Então, aqui a gente acha o teu gargalo. Achando o teu gargalo, a gente consegue trabalhar em cima do teu gargalo, né? Então, se for tudo isso aqui ao mesmo tempo, o gargalo é bem no fundo, né? A gente vai ter que dar uma sacudida, mas tudo bem, a gente consegue. Então, a gente tem que pensar qual que é o que mais drena o seu tempo no digital. Se vocês quiserem responder, abrir aqui para vocês falarem ou escreverem, fica à vontade. Então, reconhecer isso já destrava metade do caminho de vocês. Alguém quer compartilhar? Então, tá bom. Eu ia escrever, mas pode falar, Ju. Pode falar.
Para mim é não saber o que postar, mas aí eu confesso para ti que falta de ideia e não saber o que postar me parece que são coisas muito próximas. Uhum. Então, a falta de ideia, vamos. Eu liguei uma luz aqui, tem vários bichos que estão aqui adorando a luz aqui do lado. Então, assim, ó, quando a gente não sabe o que postar, então as duas coisas são juntas, né? Então, primeiro a gente não tem ideia. Mas por que a gente não tem ideia? Porque a gente não tem clareza do que a gente está entregando. Então, por exemplo, o que eu quero entregar? Tipo, vamos dizer, se você quer que atrair mais mulheres para os encontros da ciranda. Então, então a gente tem a clareza. Então, o que eu quero com o meu digital hoje? Eu quero atrair mais mulheres para os encontros da ciranda, que é uma vez por mês com as mulheres que a gente faz a matriarcas ou outros encontros acho que você fazia antes das matriarcas, né? Então, o foco vai ser mulheres para ciranda, beleza. Com quem que eu tô falando? A gente sabe da persona, são mulheres, normalmente vai ser o quê? 25, 30 mais, né? Até não tem muita idade, na verdade, é qualquer mulher, mas a gente, pelo perfil que eu vejo, é mais ou menos esse perfil, né? Eu nunca vi menina muito jovem, mas também nunca vi mulheres mais velhas, já vi bastante. Então, é um perfil meio que variado. Então, mulheres que buscam o quê? Autoconhecimento, buscam se conhecer melhor, se amar, buscam rede de apoio, rede de mulheres. Então, assim, aqui a gente já consegue fechar vários gaps. A gente já sabe o público, a gente já sabe o que elas buscam, a gente já sabe o que você quer. Então, você quer o quê? Atrair mais mulheres para o grupo de mulheres. Elas buscam o quê? Autoconhecimento, se amar, se respeitar, tudo. Então, quais são as ideias que a gente tem que trabalhar? Como que a gente vai atrair essas mulheres para um grupo de mulheres? Falando sobre os benefícios do grupo de mulheres. Então, quando a gente vai fazer uma linha editorial, a gente trabalha nos dores, nos problemas e nos desejos das pessoas. Então, quais são os desejos delas? Eu quero me sentir bem comigo mesma, eu quero recuperar minha autoestima, eu quero ter outras mulheres para conversar, para fazer trocas. Então, elas têm desejos e elas têm muitos problemas. Então, qual que é o problema das mulheres? Eu tô me sentindo muito sozinha, eu tô com problema no relacionamento, eu tô com problema com meus filhos, eu tô me sentindo desconectada do mundo, porque eu tô num momento, né, astral muito complicado. Então, quando você sabe os medos, os dores e os desejos das mulheres, você consegue daí pegar cada medo desse, cada dor, cada desejo e trabalhar um assunto. Mulher, você que está se sentindo muito desconectada, porque você sente que você está desencaixada, está com 35 anos mais, está chegando perto da perimenopausa, sabia que é normal isso? Sabia que quando você está em grupos de mulheres, você se sente acolhida, você se sente, entende? Quando você vai pegando uma dor, um medo, e você mostra como que o teu produto resolve essa dor, esse medo. Então, sabia que se você começar a utilizar o cacau, você vai trabalhar o teu coração, vai trabalhar o amor, vai trabalhar o amor próprio, o amor pelo próximo. Então, você põe o seu produto como algo que vai resolver um problema que ela tem. Então, ela tem um problema, eu sempre falo, todo mundo tem um problema. E você tem a solução de um problema. Essa é a verdade do digital. As pessoas têm problemas e as outras pessoas têm a solução desses problemas. Então, a gente tem que encontrar essas duas pessoas. Então, você vê como tem muita ideia quando você sabe direcionar para quem você está falando e sabe o teu público, o que eles buscam. Então, você sabe por que as pessoas buscam o cacau, por que as pessoas buscam o grupo de mulheres, por que as pessoas buscam a ayahuasca. Você sabe, você tem no teu relatório que você faz, você consegue pegar você não precisa nem fazer um braining, você pega teu relatório ali, todos aqueles relatórios que eu respondi um deles, você já consegue, tipo, ter noção do teu público. E isso é ouro. Só pegar cada dor que as pessoas responderam no relatório, faz um conteúdo dessa dor. Eu tô buscando, por exemplo, a ayahuasca porque eu quero curar uma ferida emocional. Tipo, que eu tenho XPTO. Você vai lá e fala, sabia que se você tem XPTO, você podia trazer uma cerimônia, ela serve para isso, pronto. Então, as pessoas vão se identificando por correio, só falta ser o meu, pelos problemas que você vai tendo, entende? Então, é isso que vai fechando lacunas. Ficou claro? Então, as ideias vão vir, e daí você vai saber o que postar. Então, você... Mercado ali. Ai, meu Deus. Só um minuto, meninas, que eu acho que é meu negócio por causa do livro que eu comprei. Só um minutinho. Oi? Ai, é meu. Você consegue abrir a portinha e colocar aqui no cantinho? É só puxar o negocinho. Você conseguiu ali? Tem uma travinha ali dentro, você só puxa. Vou você jogar. Isso, depois aqui no cantinho eu já busco aí. Pode pôr aí, do ladinho ali. Tem um vão aqui. Pode pôr esse vão. Pode pôr esse, já vou descer.
É que eu estou numa aula aqui, nem não posso descer agora. Obrigada, Juliana, né? Perfeito, obrigada. Desculpa, meninas. Eu falei, joga, eu ia falar, joga, eu falei, vai quebrar. Eu falei, põe no ladinho. Então, daí isso, gente, quando vocês conseguem ter essas, vocês têm essa clareza do público, as ideias vêm. Porque você fala, nossa, é verdade. Eu sei das dores de várias pessoas. Então, eu vou ajudar as pessoas. Você tem a solução para as dores das pessoas. A Patrícia também. Você sabe que as pessoas que buscam emagrecimento, quais são os problemas delas? Quais são as dores delas? Você resolve todas as dores, todos esses problemas. Então, as ideias do que falar dentro do digital eu estou aqui no digital para resolver problema. Qual o problema que eu vou resolver hoje? É isso que eu falo para minhas alunas. Põe isso na cabeça. Que problema eu vou resolver hoje? Hoje eu vou resolver o problema de mulheres que se sentem sozinhas e não têm um grupo para se acolher. Então, eu vou falar para elas como que elas podem ser acolhidas. Hoje eu vou resolver o problema. Então, você vai trazendo esses problemas e é isso que faz as pessoas se conectarem. Porque você tem um produto que você ajuda as pessoas. E todo mundo tem um produto, tudo que a gente vende é para ajudar alguém. Quer dizer, pessoas certas, né? A gente sabe que tem pessoas que não são assim. Mas nós que somos certas aqui no digital, a gente está querendo ajudar as outras pessoas. Então, o meu produto, a minha mentoria hoje, ela é uma mentoria que faz isso. Que eu pego as alunas e ensino elas a pensar dessa forma. De enxergar o produto delas como algo que todo mundo precisa. Tem, para todo tipo de produto, vai ter alguém que vai querer comprar. Porque vocês estão ajudando outras pessoas. Eu sempre falo, a gente está aqui para salvar vidas. Então, imagine só, vocês duas trabalham em áreas que salvam vidas. Uma pessoa que está comendo errado a vida inteira não vai morrer mais cedo? Não vai ter problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, pressão, blá, 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 blá. Você pode salvar a vida dessa pessoa. Pronto, você salva uma vida. Assim também. As mulheres que estão se sentindo sozinhas, que entram em depressão, que não conseguem ter... Eu, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, se não fosse o grupo, eu estava perdida até hoje. Eu tô sentindo uma falta essa semana do grupo, porque daí não tem, tipo, é uma conexão, uma coisa que salva vidas. Me faz toda vez pensar, quando eu vou para cerimônias e para os grupos, eu falo, nossa, me sinto acolhida, me sinto amada, me sinto pertencente a alguma coisa. Isso é muito bom, isso muda a vida de uma pessoa. Então, a gente consegue trazer isso na nossa comunicação no Instagram, a gente consegue vender para essas pessoas. Então, uma coisa vai conectando a outra, tá? Então, a gente só tem que saber falar com amor do que a gente faz. Então, eu acredito que, por exemplo, o meu produto hoje, a minha maior dor é saber que ele ajuda muitas pessoas, mas eu não consegui ainda facilitar mais a vida das minhas alunas, porque é trabalhoso. Então, a minha mentoria, ela estava sendo muito densa. As minhas alunas saíam falando, Ju, eu aprendi muita coisa, mas eu não sei nem por onde começar, porque é muita coisa. Então, agora, esse start que eu vou dar agora na minha mentoria, eu vou lapidar ela para ela conseguir entregar de uma forma mais simples o que eu entrego hoje de uma forma muito densa. Para as meninas conseguirem colocar em ação, porque tá ficando muito pesado, elas não estão pondo em ação e eu fico frustrada. Eu falo, olha quanta mulher boa que tem aqui, que tem um produto que vai ajudar muita gente e elas não estão conseguindo colocar isso para o mundo. Então, eu vou lapidar agora para conseguir fazer isso. Então, a gente só tem que saber. Eu acho que eu troquei minha cachorra para fora, calma aí. Ai, Sandra, você ficou aí fora, filha, entra. Desculpa, amor, não vi você. Quem manda? Ai, gente, desculpa. Eu tenho uma sacada aqui, eu fechei a sacada e deixei o cachorro lá fora. Tipo assim, tchau. Ela começou a latir. Tá bom, filha, desculpa. Foi sem querer, não vi você. Quem manda ser pequena? Então, quando a gente reconhece isso tudo, gente, a gente destrava. E o medo de trilhar esse caminho, ele vai mudando, né? Então, a gente tem que nenhuma a vergonha. Quando eu trabalho na mentoria, eu trabalho no primeiro pilar, eu trabalho a mensagem que a pessoa quer passar para o mundo. E eu consigo deixar mais claro para elas, quebrar um pouco mais essa vergonha, quando elas têm muito mais clareza dessa mensagem, porque elas conseguem ter muito mais confiança nelas. Que a falta de confiança na nossa mensagem faz com que a gente tenha muito mais vergonha de aparecer, né? Então, quando a gente consegue confiar mais no que a gente está falando, a gente se expõe muito mais facilmente, né? Então, é uma coisa que vai levar a outra, né? Mas vamos lá, vamos dar seguimento. Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem levantar a mãozinha, meninas. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Por isso que eu trago aqui que você não precisa postar muito. 2 conteúdos por dia, encher o teu feed, não sei o quê. Você tem que postar com objetivo, com intenção, né? Então, tendo intenção, tendo um bom conteúdo por semana, que transforma muito mais do que muitos conteúdos aleatórios. Então, é muito melhor você colocar um conteúdo bem feito, bem pensado, toda semana,
do que entupir o teu feed de conteúdo aleatório, aqueles pacote Canva, que é um monte de Canva, um monte de foto com texto, que as pessoas não se conectam. As pessoas olham com aquilo ali e falam, tá, e daí? Mais um outro de Canva aqui. Então, a gente tem que saber, ter uma intenção por trás da nossa estratégia, né? Então, uma estratégia mínima viável que eu trouxe aqui para vocês seria o quê? Um conteúdo de valor por semana. Então, tipo, eu vou gravar um vídeo por semana que eu vou sentar, pensar num bom roteiro, fazer uma gravação, tal, e postar. Um bastidor que gere conexão ou prova social na semana. Então, mostrar como que você tá, como que é o teu trabalho por trás das câmeras, ou mostrar o resultado de um cliente, né? Nossa, olha só, eu recebi aqui um paciente, eu estou fazendo um desafio de 21 dias aqui, a Patrícia, e eu vou lá, estou fazendo o desafio e mando isso para você. Nossa, Paty, olha só, em 10 dias eu sequei 2 quilos já, estava super inchada, estou me sentindo muito mais exposta. Isso é um conteúdo que você pode trazer para as redes sociais como prova social. Olha só, em 10 dias a minha aluna conseguiu perder 2 quilos e se sentiu muito mais exposta. Então, é um conteúdo que você vai trazer, pode ser tanto no feed quanto nos stories, mas mostrando de uma forma natural, sabe? Mostrando esse resultado para as pessoas se identificarem e quererem o resultado que você está prometendo, né? E uma conversa que gere confiança nos stories. Então, por exemplo, uma vez por semana, a Cíntia vai lá e abre os stories e gera um diálogo, uma conversa profunda, aprofunda um tema. Então, isso tudo só a gente tem que pensar que as 3 coisas têm que estar meio interligadas. Então, não adianta te falar sobre um conteúdo que gera valor do tema A, uma prova social do tema B e uma conversa aleatória no tema C. Daí a pessoa não sabe o que ela tá. Então, quem ela segue. Ela fica tipo Jesus, é tipo a Juliana, né? Falava de uma coisa, depois de outra, daí postava uma foto de receita. Então, eu já fiz muito isso. Então, a gente tem que direcionar só, lembrar, a gente tem um objetivo e direciona esse um objetivo para 3 conteúdos na semana. E não são 3 conteúdos no feed, é um no feed, ou 2, e os stories. Então, é leve, tá? Então, eu coloquei que isso é sustentável até para quem trabalha em 3 turnos. Então, porque é uma coisa leve, é para ser leve. E se você tem 20 a 30 minutos na semana para você dedicar isso, já funciona. Tá? Então, ali, 20 minutos na semana. O que eu sempre falo para as meninas, põe na agenda. Não deixa dar tempo. Coloca como obrigação. Eu sei que toda quarta-feira, das 10 às 11 da manhã, eu tenho uma brecha aqui que eu não faço nada. Eu fico rolando o feed. Então, coloca como obrigação, em vez de você rolar o feed, você sustentar o seu feed. Então, põe na agenda. Não, então tá bom. Eu tenho meia hora na semana, eu tenho 1 hora na semana. Essa 1 hora, meia hora, eu vou gravar meus 3 vídeos. Eu vou fazer meus 3 conteúdos. Eu vou fazer. Então, você traz isso. Tipo, essa meia hora eu vou gravar um stories bem natural, falando com as pessoas, já vou postar, mas já vou deixar pronto um vídeo para postar no outro dia e já vou fazer um carrossel aqui com prova social no outro dia. Pronto. Então, é isso. São 3 coisinhas que você vai ter que colocar como para começar, para você começar a destravar. Então, isso aqui já é eu falo que é uma estratégia mínima viável, uma coisa que é bem simples, mas que já vai ajudar vocês a começarem a mexer no Instagram de uma forma mais profissional, tá? E o digital vai ficando mais leve quando você para de tentar ser perfeito e começa a fazer o que é possível. Começa a fazer o que dá para ser feito. E não, eu tenho que fazer. Porque quando a gente põe eu tenho o que fazer, já começou errado, né? Porque já começa a força, a obrigação. Então, quando ele é leve, quando você faz o que é possível, eu vou fazer, porque eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas com isso aqui, né? Então, a leveza não é fazer menos, ela é fazer de um jeito que caiba na sua vida, no que é possível dentro da sua rotina. Então, por isso que eu falo, não tem um dia certo, um jeito certo de fazer. É do jeito que tua rotina permite. Tá, então, que dia da semana que eu consigo encaixar isso? Que momento eu consigo fazer isso? Enquanto eu tô lá sentada esperando meus filhos dormir, eu posso escrever um roteiro ali, enquanto eu tô na cama com meu filho ali, sabe? Então, tenta achar um dia, um momento, uma hora, que é possível para você. E é para você, não é para os outros. Porque não adianta vir o macho da internet falar, não, porque tem que fazer assim, assim, assado. Primeiro que o homem não sabe o que acontece na vida da mulher, né? Eles têm uma vida, a gente tem uma vida cada semana, né? Então, é diferente. Então, a gente tem que também respeitar isso. Eu estou começando agora a trabalhar comigo essa parte do ciclo, assim. Então, eu estou vendo aqui, quando eu estou na fase menstrual, eu sou imprestável. Tô olhando, tipo, TPM, assim, tô começando a ficar uma pessoa muito imprestável, mentalmente falando. Eu fico muito, eu não quero fazer nada. E às vezes eu me obrigo a gravar um vídeo nessa fase e fica uma bosta, porque não tem como.
Eu tô me sentindo feia, eu me maqueio, arrumo meu cabelo, eu continuo me sentindo feia, daí eu vou lá, gravo o vídeo, eu critico o vídeo inteiro, eu acho que eu falei errado, que eu falei mal, que eu falei o quê. Então, assim, eu tô sem luz, tô sem glow, então não funciona. Então eu já tô entendendo que se eu não tô bem nessa fase, eu não vou mais gravar vídeo nessa fase, eu vou direcionar meus vídeos todos pro meio do meu ciclo, que daí vai ser a fase que eu tô bem, que eu tô disposta, que eu tô ali, tipo, ai meu Deus, e isso faz muita diferença, quando a gente consegue se encontrar na nossa vida, tipo, ó, o que é melhor pra mim? Tem mulheres que não sentem essas diferentes oscilações de ciclo, e tá ótimo, principalmente quem usa anticoncepcional, às vezes sente menos, né, não que não sente. Mas, tudo bem. Mulheres que estão mais perto da menopausa, que estão com o climatério, é outro rolê. Já sentem outras coisas, já tem que sentir mesmo quando que o corpo responde melhor, quando que você tá melhor, né? Então, geralmente, quando a gente faz exercício físico, já é um momento que a gente consegue também ver, então, quando eu faço exercício, geralmente, por exemplo, hoje eu voltei da academia, eu tava me sentindo gostosa, animada, disposta, tá certo, podia dominar o mundo. Pô, legal, eu já percebi isso hoje, eu falei, poxa, legal. Também que eu também tô na fase do meu ciclo que eu tô, tipo, me sentindo Mulher Maravilha, né? Que tá ótimo. Estou esperando aqui 2 dias o que vai acontecer. Mas quando eu voltei da academia hoje, eu falei, cara, que legal, olha só. Eu fui meio, tipo, voltei, assim, tipo, felizona, não sei o que e tal. Eu falei, podia gravar um vídeo agora. Então, isso é interessante. A gente vem ver o momento do dia. Ô, cadela. Tudo bem aí? Ô, cadela louca. Desculpa, a gente tem um cachorro meio surtado nessa casa. Ver o momento do dia também que é mais fácil, né? Ai, vai gravar vídeo de manhã. Eu odeio gravar vídeo de manhã. Vídeo de manhã cedo eu tô com a cara inchada, tô toda, tipo, nada tá certo. Então, não, qual o momento que eu posso gravar um vídeo que vai ter melhor qualidade? Também se encontrar nisso. Não existe uma regra, gente. Não existe uma regra mágica. É você com você mesmo. Essa é a fórmula mágica sempre. O que é melhor para você. Tá? Então, eu trouxe aqui, é verdade que dói, né? Você não tá sem tempo, você tá sem espaço interno para você olhar para você. Então, às vezes a gente fica tanto olhando para fora, para tipo, ai, tem que achar tempo, tô com muita coisa, muita coisa, muita coisa. Não, tua mente tá cheia, a energia tá baixa, os seus dias estão lotados de coisas às vezes que não são suas, e nessa bagunça toda nada flui. Com certeza, né, no meio de toda essa bagunça que a sua vida fica, você não consegue achar um espaço interno para pensar, poxa, que legal, como que eu vou direcionar energia também para o meu Instagram, também para minha rede social, também para minha vida, para conseguir trazer, porque todo mundo quer usar a rede social, não porque é divertido, mas porque a gente quer atrair mais cliente. Essa é a verdade universal. A gente sabe que hoje em dia o boca a boca funciona, mas tem um limite. Tem um limite de alcance. Então a gente quer atrair mais clientes, a rede social é a nossa porta de entrada. É isso, essa é a realidade. Interno tá cheio, nada entra e nada funciona, não tem espaço. Então a gente tem que trabalhar nosso interno também, tá? Então também trabalhar. Por isso que eu falo, a parte da menstruação, que é o que eu trabalho dentro do meu outro programa, né, que é o GDF, eu tô trabalhando essa parte da menstruação com as mulheres, falando, observa o seu ciclo, porque é uma coisa que ninguém observa. Eu comecei a observar faz 3 anos que eu comecei a usar mandala lunar e comecei a usar essa inteligência para entender um pouco mais o meu ciclo. Eu comecei a me observar nesses momentos. E foi, para mim, foi uma descoberta inacreditável, porque eu falei, cara, olha só, eu nunca tinha parado para olhar como eu oscilo durante o mês. Né? Eu sempre observava o meu ganho de peso. Isso é uma coisa que, como eu era nutricionista, era muito óbvio para mim. Perto da menstruação, 2 quilos a mais. Era tipo batata. Agora, eu não observava a minha disposição, a minha, a minha força voluntária, minha garra, meu brilho. Eu não observava isso. Hoje eu observo. E hoje eu consigo direcionar minha energia com isso também. Tá? Então, observa como você tá também. E se você não tá tentando abraçar o mundo e fazer coisas que não tem nada a ver com você, né? Que não deveria ser seu, que a gente é mulher, a gente quer abraçar o problema dos outros, né? Então, larga. Larga o problema dos outros e deixa pros outros, né? Abraça só os seus, que já são muitos, com certeza. Quando minha mãe vem, às vezes, você viu que não sei o quê? Começa a vir trazer o problema dos outros, fala, não vi, não quero ver, não quero saber, o problema não é meu, deixa lá. Eu já tenho os meus aqui abraçadinhos comigo, fazendo ninar, então deixa quieto. Né? Então, eu trouxe para vocês um pouquinho do meu processo pessoal, né, que eu falei para vocês nesse comecinho ali, né? Então, eu precisei resetar, né? Eu precisei parar e resetar, porque eu estava entrando num looping louco de querer fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Tá, eu esqueci de falar, além do projeto
que eu lancei o desafio, eu estava lapidando a minha mentoria e mexendo no que quis, né? Que é o meu projeto de criança que eu ainda não matei, né? Tô quase matando. Eu tô assim, ó, tipo, com uma metralhadora na mão querendo matar meu projeto infantil. Mas ainda assim, ele é um projeto que eu fico, tipo, naquela, putz, eu dediquei tanto tempo para isso. Eu tenho 30 jogos em casa, o que eu vou fazer com esses 30 jogos parados? Então eu fico tentando ainda vender ele também para não deixar ele morrer, mas imagina, energia para 3 coisas diferentes. Uma pessoa só, né? Então eu tava colapsando, né? Então eu comecei a colapsar. Então eu mesmo tava me sentindo muito cansada, drenada, tava me sentindo fazendo coisas no Instagram no automático. Então eu parei, cara, eu resetei tudo e eu comecei a reorganizar. Falei, tá, ok, não tá dando certo. Do jeito que tá, tô colapsando. Então eu vou parar com tudo. Se vocês entrarem no meu Instagram agora, vocês vão ver que já faz umas 2 semanas que eu não posto. Porque eu falei, cara, não adianta eu continuar fazendo a mesma coisa e querendo resultado. Porque do jeito que eu estou, não vai dar resultado. Então, essa inteligência a gente tem que ter. Olhar para o nosso perfil e falar, tá, o que eu estou fazendo hoje vai adiantar, vai dar resultado ou só está me esgotando? Então, para e observa, né? Então, quando a gente para e observa, a gente consegue respirar e pegar fôlego para fazer uma coisa melhor, né? Então, eu percebi que eu estava tentando viver no digital ali, viver daquilo de um jeito que não cabia mais em mim, assim, eu não estava mais cabendo dentro do formato que eu estava tentando trabalhar comigo mesmo. Então, daí, dessa pausa que nasceu esse projeto que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, tá? Então, o que que eu fiz? Eu pausei e eu suspendi a Florescer. Então, a minha mentoria, que eu falei para vocês que eu não estava conseguindo ver resultado com as mulheres, não ver resultado, mas não conseguia ver elas entrarem em ação da forma como eu acreditava que elas podiam entrar, porque era muito conteúdo, elas ficavam paralisadas. Eu falei, tá, não adianta eu continuar desse jeito. Eu entendi que eu tenho que facilitar mais a vida delas. Tipo, eu estou trabalhando agora com algumas inteligências artificiais que eu estou desenvolvendo para ajudar na criação de algumas coisas. Então, tipo, fazer roteiro é muito pesado. Mas se a gente tiver uma IA que ajuda a gente a fazer um roteiro de uma forma certa, né, uma forma estudada, pensada, estruturada e treinada, ela vai entregar um roteiro melhor do que a gente só ficar quebrando a cabeça sozinho. Então, eu comecei a ver que eu podia lapidar, por isso que eu estava lapidando a minha mentoria, para que elas conseguissem ter mais resultado, né? Então, eu comecei a fazer pesquisa com as minhas alunas, ver o que estava faltando, falar, putz, qual que é o gargalo? O que você não está conseguindo seguir? E eu comecei a pegar tudo que elas estão tendo dificuldade e estou lapidando tudo que elas estão tendo dificuldade, para poder entregar uma mentoria muito melhor. Mas eu queria entregar hoje essa mentoria, óbvio, né? Eu estava lá, tipo, vou fazer isso aqui para mover e entregar para as meninas, né? Para começar essa mentoria nova. Daí eu decidi que eu estava surtando e não ia dar certo, né? Então, eu entendi isso, que assim como vocês não estavam porque não sabem, vocês estavam porque não tem tempo, né? O modelo tradicional da minha mentoria estava cheio de módulos, de aulas, de tarefas, e estava deixando as mulheres mais cansadas do que ajudando elas, né? Então, eu estava vendo que, tipo, putz, as minhas alunas falavam, eu quero fazer, mas eu não estou me frustrando que eu não consigo. Então, eu falei, não, elas não precisam de mais conteúdo, elas precisam de uma direção, uma coisa mais certeira. Então, por isso que eu tomei a decisão de suspender a mentoria até 2026, até o ano que vem, para reconstruir ela de uma forma que fique mais leve, mais viável, e daí trazer algo para vocês aqui dentro do grupo, né, que fique mais fácil de seguir, mais fácil de colocar em prática, né? Então, a mentoria funcionava, mas ela pode ficar melhor. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que é uma oportunidade de Black Friday, que lógico que a gente está no Black Friday, a gente vai sempre trazer uma oportunidade para Black Friday, então eu vou trazer o que vocês realmente precisam, que não é mais aulas, não é mais conteúdo, é uma direção, né? Então, direção que vai mudar as perspectivas do que vocês fazem hoje, né? Uma direção que poupa tempo, direção que devolve a leveza para vocês, que deixa mais leve trabalhar com o digital, que não fica pesado, né? Então, enquanto eu reestruturo a Florescer nos bastidores, eu queria oferecer alguma coisa agora, que funcionasse para vocês, mais simples, mais fácil, e que desse resultado sem tanta dedicação de vocês em cima disso, né? Então, fazendo uma coisa mais rápida, né? Por isso que daí eu trouxe a sessão reset, é o nome, beleza, né? Sessão reset. Porque é uma sessão para resetar o digital de vocês. Então, é um encontro individual, né, profundo e transformador. Então, ele é criado para mulheres cansadas, sobrecarregadas, no automático e que precisam de tempo para recomeçar. Então, assim, é a gente. Sou eu personificada na vida de vocês e a gente, somos nós, cansadas e sobrecarregadas. Então, não é uma mentoria, não é um monte de aula, não é um monte de módulo, não é um monte de tarefa, é um reset mesmo, gente. Então, o que é essa sessão reset eu quero trazer para vocês aqui? Então, ela vai ser um encontro, 1 a 1, né, que vai ser eu e a pessoa, né, eu e vocês, mas não é o grupo, é individual, que eu coloco 90 minutos, mas eu me conheço, né? Vocês sabem que eu falo que essa aula dura 1 hora e dura 2.
Então, assim, geralmente é 2 horas que eu consigo fazer com as meninas, né? Então, tipo, nada é 90 minutos, vai ser umas 2 horas ali de conversa, que eu vou liberar o que trava em vocês. Então, por isso que eu vou pegar o que tá travando e vou trabalhar no que tá travando vocês, né? Entender o que realmente tá pesando para vocês hoje, clarear os próximos passos, criar um plano simples e possível de ação. Então, isso que você vai fazer é daqui para frente que você vai, é isso que você precisa, e devolver a sensação de eu consigo e consigo seguir em frente, porque é o que falta. Então, a sessão reset, ela realmente é um reset, é pegar você, o teu produto, o teu serviço, e falar, vamos ver o que você tem que fazer daqui para frente, e dar um plano prático de ação para vocês. Então, eu vou desenvolver com você um plano prático de ação. Então, eu vou falar o que você precisa fazer, e vou desenvolver um plano prático de ação para você seguir adiante para começar. Juliana, isso vai resolver todo o meu digital? Não, é o começo. A mentoria, ela resolve tudo, só que ela é muito mais trabalhosa, muito mais cara, tem todo o contexto que a mentoria tem. A mentoria tem 5 aulas. Então, a sessão reset é como se fosse uma aula, mas não é uma aula, é uma conversa que eu vou trabalhar com você e vou dar um plano prático de ação. Então, você não vai falar... na mentoria, eu vou, ao longo das 5 aulas, ajudando as minhas alunas a desenvolverem tudo que elas precisam desenvolver. Mas é o plano para o Instagram inteiro, para tudo. A sessão reset é direcionamento. Tipo, começa assim e começa assado e vai aqui, vai. Só vai. E empurro. Daí vocês começam, porque esse começo vai fazer vocês destravarem, tá? Então é isso que eu quero que vocês destravem. Porque o que eu mais vejo que acontece, as mulheres estão vindo para mim e estão falando, mas eu não sei nem por onde começar, porque estão tudo travada. Então, eu vou olhar o que está travado e vou fazer vocês começarem, tá? Daí eu trouxe essa oferta de Black Friday para vocês, que tá bem legal, tá? Tipo assim, tá de graça, né? Praticamente. Por quê? Porque ela tem esse valor de 597, ou dá para parcelar até 12 vezes, tá? A plataforma parcela, só queria ter aqueles juros de plataforma, que fica 61 e 38, eu adoro esse parcelamento. Mas, se vocês fecham no Black Friday, vocês ganham R$500 de bônus para fazer a mentoria ano que vem. Então, assim, o que vocês investem na sessão reset, eu devolvo para vocês se vocês entrarem na mentoria ano que vem. Tá? Então, a mentoria ficando pronta em 2026, você fala, agora eu quero entrar na mentoria, porque eu já consegui dar o primeiro passo na sessão reset, e eu quero continuar, eu quero me aprofundar. Daí você vai ter R$500 que você pagou ali na sessão, basicamente, e você vai ter já de bônus na mentoria. Então, eu vou, tipo, um já vai para o outro, então você não paga o valor fechado da mentoria ano que vem. Então, isso já é muito bom. A mentoria hoje, ela tá R$3.000 individual. Então, ano que vem eu não sei quanto que vai ficar, porque vou mudar muita coisa, então eu não sei, né? Talvez eu traga uma comunidade junto com a mentoria, então muita coisa vai mudar ali, não tenho aí na estrutura final. Por isso que é para 2026. Até lá a gente só fala da sessão reset. E essa é a oferta para Black Friday, tá? Então depois da Black Friday não tem os R$500 de bônus e ela vai aumentar o preço para 997, tá? Então, para Black Friday eu tô oferecendo essa oferta para vocês, tá, meninas? Então, essa é a oferta de hoje, tá? Geralmente eu não trago oferta na aula secreta, eu só dou aula, mas como a gente está na Black Friday, e eu decidi trazer essa sessão reset agora no final do ano, então estou trazendo para vocês essa oferta. Daí depois, se vocês tiverem interesse, vocês me mandam mensagem aqui no individual para a gente conversar. Daí eu explico melhor como vai funcionar, a gente conversa mais, eu passo mais o passo a passo para vocês. Então, sinta se vocês acham que é interessante, se vocês acham que é o que vocês precisam, tá? Então, olha aquele mini exercício que vocês fizeram, olha onde está a trava de vocês e pensa, putz, a Ju pode me ajudar nisso? Então, eu vou fazer, porque daí eu vou te ajudar no que você está travada, pode ter certeza, porque, tipo, tudo que tem de trava ali eu já passei, já sei, já curei de trava no digital, porque também era travada. As pessoas falam, nossa, Jana, você fala tão bem. Fala, se você me visse no começo. Se você me visse no começo, com orelha e cachorrinho, fazendo vídeo, falando 50 vezes a mesma coisa, repetindo a palavra 390 vezes no meio da frase. Era muito que hoje em dia eu falo, meu Deus do céu, eu vou escutar os vídeos de antigamente e falo, como eu conseguia ser tão chata. É isso, gente, a gente vai destravando. Eu tinha muita vergonha, eu tinha muita dificuldade, eu não sabia o que fazer, o que falar, eu tive que aprender. Então, por isso que essa sessão reset, tudo que eu aprendi, eu consigo destravar também de vocês, tá? Então, sinta no corpo de vocês o que vocês acham, né? Me mandem depois mensagem se vocês tiverem interesse, que a gente conversa. Eu vou mandar no grupo lá também, depois sobre isso para as meninas. Independente do que vocês fizerem ou não, só lembrem, vocês não precisam dar conta de tudo, vocês não precisam correr quanto tempo, né? Não, fiquem tranquilas. E vocês não precisam de direção, vocês só precisam de direção, né? A direção muda tudo. Então, o Instagram não é um bicho de sete cabeças, as redes sociais não são um bicho de sete cabeças, a gente consegue dar conta, só que a gente tem que só ter direcionamento para saber o que fazer, né? Que nem eu falei hoje para vocês, eu trouxe várias coisas que acho que podem ter ajudado vocês aqui hoje a entender como direcionar.
E para mim é uma coisa muito simples, é até muito engraçado. Hoje uma aluna me mandou um carrossel que ela vai postar. Foi o primeiro, né? Ela acabou agora a mentoria, eu falei para ela, olha, né, a mentoria a gente tem 3 meses de acompanhamento. Falei, ó, aproveita os seus 3 meses, por favor, me mande mensagem, tirando dúvida. Não fica fazendo as coisas sozinha e se matando. Falei, me manda mensagem quando tiver dúvida. Ela mandou, Ju, você pode conferir o carrossel para mim? Eu tô com medo de postar. Falei, posso. Ela mandou, daí eu olhei, tipo, cara, corrigi 3 coisas, assim, tipo, 4 coisinhas no carrossel dela, tipo, que vai fazer com que ele faça aquelas coisinhas básicas, de gatilho mental, de fazer a pessoa ficar querer passar para o slide seguinte, tudo mais. Daí eu mandei para ela, falando, meu Deus, você já melhorou muito. Eu falei, não, eu fiz 3 coisinhas. Só que eu já olhei ali, eu não preciso abrir os documentos e ver e tal, porque tá na cabeça. Só que é isso, é prática. Vocês vão fazendo, vocês vão ficando práticas no como faz, e vocês vão ver que chegar uma hora que vai ser muito fácil. Mas no começo é desafiador. No começo precisa de alguém orientando, falando e empurrando, né? Então hoje eu mandei mensagem para outro grupo e falei, e aí, queridas, vocês sumiram? Faz 2 semanas que ninguém fala nada, não tô vendo ninguém postar, tão viva, dou uma puxadinha de perna. Então eu tô ali para isso, para encher o saco mesmo. Por quê? Porque elas me pagaram para isso, né? Não, porque eu quero o resultado. Eu gosto de ver funcionar, né? Eu gosto de ver vocês irem postando. Cada vez que eu vejo um post para uma aluna minha, vou lá, comento, compartilho, falo, porque eu acho lindo quando começam a se mexer, porque é isso, as pessoas precisam de vocês. Só põe isso na cabeça. Todo mundo precisa do que você tem para vender, para falar, para ajudar, para orientar. Então, se as pessoas precisam, não fica quieta, fala. Tanta gente falando porcaria e fazendo desserviço para a humanidade, façam esse serviço para a humanidade. Tragam o que vocês têm de lindo dentro de vocês para fora, porque a gente precisa, tá? Então, esse fica o meu recadinho aqui para vocês hoje. Então, eu deixo aberto se vocês quiserem tirar alguma dúvida, falar alguma coisa. Eu fechei a janela, agora tô calor, viu, Sandra? Paty tá por aí também? Eu não gosto de pessoas sem câmera. Patrícia, a próxima vez eu vou obrigar você a abrir a câmera. Sim, não é porque a minha câmera tá quebrada hoje. Ah, entendi. Tá bom, é porque eu tô na verdade, eu tô até no celular, entendeu? E aí tá rachado, e aí não tá. Tá bom? Então, ó, já resolve isso, porque você precisa gravar vídeo para precisar de uma câmera. Sim, verdade. Aí, às vezes, eu pego o celular da minha filha para poder tirar foto, fazer alguma gravação, entendeu? Sim, mas que bom que você está aqui ainda. Então, assim. E, Aí eu amei esse reset também, foi bem legal, né? Eu acho que assim, uma das coisas que você falou foi essa questão mesmo da gente ter vergonha porque eu, como eu já te falei, né? Eu morro de vergonha de postar. E esses dias, assim, que eu tô começando a aparecer um pouco mais, postando o meu café da manhã, postando uma coisa ou outra, né? Porque como eu te falei que eu vou lançar o grupo de desafio, uhum, e querendo ou não, eu acabei usando o desafio em mim mesma, né? claro, Então, assim, para mim foi esse último mês foi muito complicado, né? Ficar dentro de casa, você acaba comendo sem fazer nada, você acaba comendo mais do que o que devia. Isso me deu um desespero quando eu subi na balança. Então, acabou sim, que eu usei uma parte do meu próprio desafio e agora eu vou, né? Eu tava até feliz hoje. Eu falei assim, falei com meu namorado quando ele chegou. Eu falei assim, nossa, eu tô num vestido que não fechava em hipótese nenhuma em mim. Tô tão feliz. Ele, pois é, tá vendo? Então acaba que isso, tirei até fotos e tudo mais, né? Mostrei até para minha amiga também, porque querendo ou não, isso acaba mostrando para as pessoas, mesmo sendo em você mesma, né? E também outras pessoas, as colegas minhas lá do trabalho que eu estava, a gente estava fazendo um desafio que termina agora, domingo, né? ai, que legal. E elas já me mandaram feedbacks, né, várias vezes, e eu já andei postando. Hoje, por exemplo, eu postei de uma delas. Isso aí. Então, agora eu tô começando, depois daquela última reunião que a gente teve, que a gente conversou. Então, assim, acaba que eu já comecei realmente a postar um pouco mais. Só minha cara um pouquinho ainda que não, a não ser uma fotinha ou outra caminhando com os meus sobrinhos, mas eu estou tentando o máximo tentar realmente mostrar minha cara no Instagram. Perder a vergonha, né? Perder a vergonha, Não, exatamente. você tem que perder, porque assim, as pessoas se conectam com a gente, né? A pessoa se conecta com a pessoa. Quando a gente não aparece,
A pessoa não consegue sentir quem está ali por trás. Tanto que as marcas grandes hoje têm pessoas por trás das marcas grandes. Então a gente começou, tipo, tem a dona da Magalu começou a aparecer, mas eles já tinham um avatar deles que era para ser uma pessoa ali no atendimento, por exemplo. Então as pessoas começam a trazer mais. Tipo, a gente sabe hoje quem são os donos das grandes empresas, porque eles entenderam que se as pessoas não sabem quem são os donos, não conecta tanto quanto a saber quem são os donos. Então, isso é uma coisa que é importante a gente aparecer, ainda mais quando a gente trabalha fornecendo um serviço dessa forma, né? Que nem você trabalha sendo nutricionista. Então, é importante as pessoas te conhecerem. Assim também, assim, é facilitadora de rodas de mulheres ali. Então, as pessoas têm que saber quem é a pessoa que vai facilitar tudo aquilo, que vai trazer tudo aquilo, que vai abrir aquele campo. Então, as pessoas precisam conhecer vocês. Assim aparece mais, né, Si? Eu apareço mais, mas eu confesso para ti que eu andei numa fase meio sem vontade de aparecer muito e super agradeço assim por essa troca, pela tua entrega que me deu uma cutucada e um empurrão de tipo, volta, mulher. Volta. Amanhã eu vou passar o dia inteiro no barco, eu vou ver como é que vai estar a situação. De repente eu já aproveito e já faço um story para dar uma chamada Passa. para o nosso encontro na outra semana, querida. Nossa, foi demais a aula contigo. Ah, que bom. Que bom que vocês gostaram, meninas. Eu trouxe realmente, eu tentei trazer tudo o que eu sentia que estava precisando para vocês, assim. Que depois que a gente conversou ali no grupo, eu mandei, as meninas trouxeram vários desabafos, eu peguei os desabafos e falei, tá, vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Porque não adianta fazer que nem eu fiz uma aula, eu nem lembro qual foi o tema, que ninguém apareceu. E eu falei, cara, eu não vou mais fazer aula que ninguém vai aparecer, eu vou ter que trazer esse tema que elas vão querer, que vai fazer diferença para elas. Então, eu falei, esse tema, eu falei, cara, esse tema vai pegar, porque isso é uma coisa que é o que mais, eu acho que é a do maior dor das minhas alunas e das meninas ali no grupo. Então, com certeza, assim, tipo, vocês vão ver que vai conseguir ter um direcionamento aí. Então, só pega, eu vou depois liberar esse PDF para vocês, daí também a aula tá gravada, se quiserem reassistir depois para pegar mais insights, mais ideias, mas daí depois vocês pensam de volta com calma, com carinho ali, o que pode fazer diferença para vocês conseguirem aparecer. É muito importante. Certo? Então, se não tiverem mais dúvidas, a gente encerra. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Que bom ter vocês aqui, sim. Nossa, que bom ter você também aqui de volta, Patrícia. Então, vou deixar vocês descansarem. Meninas que estão vendo a gravação, sintam-se à vontade para vir falar comigo também depois no particular, para a gente poder falar, conversar, se quiserem fazer a sessão reset. A Black Friday é amanhã, só que eu vou deixar até dia 5 essa proposta, porque, né, dia 5 ninguém recebe antes do dia 5, tal, então te deixa até dia 5 essa proposta Black Friday, depois, daí não tem mais esse bônus que eu coloquei ali, né, que esse bônus com os R$ 500 é só durante a Black Friday, que é para ser realmente diferencial, né, um diferencial de Black Friday mesmo. Então, daí, essa nossa reunião de 1 a 1 que a gente vai fazer do Sessão Reset fica gravada também. Então, tudo que eu faço eu deixo gravado, porque depois vocês podem reassistir, sempre tem insights, ideias, então é muito bom. Então, essa aula está gravada, depois vocês assistem com carinho, qualquer coisa, estamos sempre aqui para vocês. Então, um beijo para vocês aqui, meninas. Boa noite, obrigada pela companhia, pela paciência de me escutar por 2 horas. Ah, não, deu 1h30. Não, Juliana, 1h30 tá tranquilo, gente. Ó, vocês me aguentam por 1h30. Então, na sessão reset é quase 2 horas. Então, boa noite, meninas. Durmam com os anjinhos. Sim, bom retorno, viu? Nos vemos em breve. Um beijão. Vou parar a gravação aqui primeiro.